Hoje nós vamos ter aqui a presença do Dr. Antônio Cláudio, geriatra, e nesse momento aqui, mais um representante da Sobrames, o Dr. Menilson Menezes. Uma salva de palmas para o nosso professor. Uma honra, professor, tê-lo aqui conosco, 70 anos de vida, quase meio século dedicado à medicina. Seja bem-vindo, professor. Eu quero agradecer esta oportunidade, especialmente ao colega Lúcio, o nosso mentor lá da Sobrame, né, Sociedade de Médicos e Escritores, e que disse que era a minha vez para que fosse lá entrevistado, e eu gostei. Primeiro, porque me dá a oportunidade de falar alguma coisa sobre a nossa especialidade, ou sobre a minha vida, sobre a minha evolução, as coisas da ginecologia e obstetrícia de Sergipe. Então é honra para mim, não só pelo convite, e por estar aqui sendo entrevistado por vocês. Então, professor, uma curiosidade, o senhor é sergipano? Sou sergipano. De que cidade? Aqui de Aracaju, né? Agora os meus antecessores, né? Meus avós de Glória, da linha paterna, e da linha materna vem de Macambira e Frei Paulo. Mas eu já sou um cidadão da cidade de Aracaju, porque meu pai veio para cá, e aqui, como militar, começou na polícia estadual aqui do estado, e aqui ele fez residência. Mas era uma pessoa que tinha muita visão da leitura, talvez essa um pouco da minha influência, e da minha avó, que foi a primeira professora do curso primário em Nossa Senhora da Glória. Falando assim, curso primário, parece que é uma coisa bem pouquinho, mas não. Era 1920, por aí assim, e quem tinha 4 anos era uma pessoa de referência, aquelas pessoas que já se cuidava da educação. Então, ela foi a primeira professora com curso primário a desenvolver lá as suas atividades. E, como professora, eu acho que essa genética foi colocando. A minha mãe também conseguiu ser uma professora de corte e costura na prefeitura. E meu pai sempre, o livro dele era um dicionário, onde, mesmo tendo só o 2º grau, esse já evoluiu mais em relação à mãe, mas que tinha um espírito da leitura. E a leitura, ela dá uma amplitude, ela viaja e parece que você até é mais formado do que você chegou naquele momento. Então, ele também tinha um espírito de família, a educação, porque pela educação você evolui, e evolui em todas as atividades. E se você realmente tem tendências, tem oportunidade, você faz uma evolução. Mais algum médico na família? Não, não tem médico na família. São 6 formados. Engenheiro civil, tem pedagogos, tem outras atividades correlatas, mas não um médico. O médico só foi eu. Agora, na minha família já se estendeu um pouco de médico. É o meu sobrinho. Aí não é na minha linha de irmãos, mas já tem 2 sobrinhos médicos. Um também ginecologista e obstetra, o doutor Marcos Vinícius, e a doutora Renata, que lá faz mais dermatologia. Nesse momento, ela está no Rio de Janeiro fazendo um lato sensu, uma especialidade na dermatologia. E o outro já labuta aqui, fez um mestrado na Unifesp, o Marco Vinícius. Tem uma pessoa também de muito nível. Além do mais, já estendeu, é nutrólogo também, e é um irrequieto também. Agora, ele é professor da Universidade Federal de Lagarto e também trabalha aqui na base da tocoginecologia. Ele gosta de ser informado, que domina um pouco da endometriose. É uma coisa que ele estudou muito na Unifesp. E é um tema, essa endometriose é um tema realmente... o time da endometriose, ela é do dia a dia. Quando vocês falaram de obesidade, na ginecologia é um dos temas semelhantes à endometriose, porque você não tem ainda uma causa e uma causa-efeito bem definida.
várias teorias. Uma delas é a imunidade, ou seja, 10 a 15% das mulheres na sociedade vão ter endometriose. E essa endometriose, ela leva a processos crônicos repetidos. Apesar dela ser da linha benigna, mas ela é muito de morbidade, e vai levando aderências pélvicas. Ela é contínua, ela é proliferativa e infiltrante. Então, ela pode chegar até o intestino, pode chegar até a bexiga, aí é quando complica. Chegar até a superfície, não, mas se ela penetrar, sim. Agora... Mais um tema, mais um brilhante professor para outro tema. Professor, então, na faculdade, a gente está conversando, cerca de 80 turmas passaram por suas mãos? Foram 43 anos de faculdade, né? Onde a minha sensibilidade para ser professor foi no curso de medicina, em que eu fazia e que, no 5º ano, eu obtive a graça de ser monitor de ginecologia. O monitor, ele fica muito próximo do professor e você vai tendo uma influência de ensino. Talvez isso foi um pouco da minha influência em evoluir. Quando eu me formei, surgiu de imediato um concurso para a universidade. E eu tive a honra também, dentro de 8 novos candidatos, outros muito mais graduados que eu, mas eu tive a honra de ser o aprovado. E daí foi um bicho que me mordeu. Eu não tinha a universidade como meu objetivo principal. Eu queria ser médico, por vir de uma classe média baixa, mas com aquele ímpeto de crescer como médico, ser um grande cirurgião, sei lá, de a sociedade, mostrar para a sociedade o que é um verdadeiro médico. Mas tive a oportunidade. E lá você começa a ter a necessidade de você ampliar os seus horizontes. Então você começa a fazer cursos, você começa a se aprimorar, aquela coisa que eu saí da faculdade, logo em seguida já estou na universidade, achando que eu não tinha a densidade de um professor, mas tudo que você quer, você procura. Então, eu comecei a fazer cursos, né? Um deles foi endoscopia ginecológica, depois fiz ultrassom em ginecologia, e fui aumentando o leque, e com o tempo você vai ver. E não larguei a assistência médica, porque naquele período o médico, como todo professor, o ganho ele é limitado. Você, na ânsia de crescer, você quer crescer também economicamente para ver se melhorou aquela sua vida, até melhorar a paz, família, que nós somos muito unidos. Então, a gente tinha esse objetivo. Eu tinha uma ânsia de ser uma pessoa mais informada do que o que eu me formei. Então, isso me deu a oportunidade de ser professor. Você vai ensinando, você vai se aprimorando. Vai sendo cobrado, questionado. Questionado, né? Fui para Rio, fui para Bahia, Salvador, fiz 2 cursos, no Rio fiz um. Então, ele me deu, fez outro em Feira de Santana, na colposcopia, na prevenção do câncer. Então, isso foi me dando solidez. E, ao tempo, você vai sendo médico. Olha que bom, depois que eu percebi isso. Porque se eu for só professor, eu sou muito mais teórico. Eu vou buscar informação, hoje é fácil você buscar informação, só é buscar a internet e você tem várias linhas de pesquisa, você vai buscar. Mas a prática, cadê a prática? É na assistência. Então, se você tem assistência também ao seu lado, você vai trabalhando, você vai operando e você aumenta o conteúdo teórico na faculdade e o prático na assistência, aí sim, eu comecei a observar, depois de uns 5 anos, eu digo, eu acho que agora eu sou uma pessoa capaz de conduzir sem medo. Claro que naqueles primeiros 5 anos você tem sempre uma coisinha, a insegurança de alguém lhe questionar, de você fazer as coisas. Aí eu digo, para ser um professor, precisava ser um cientista. Depois que eu compreendi, não. Você que tem que aprender a metodologia e fazer ciência. Então, qualquer um de nós podemos ser cientistas, desde que a gente faça ciência, desde que a gente faça pesquisa. Para isso, a gente tem uma linha, que é a metodologia.
Professor, uma curiosidade. O senhor foi aluno da faculdade, depois acompanhou por mais de 40 anos os alunos. Como é que o senhor analisa, dá esse testemunho para a gente, como foi um pouco da sua vida estudante, depois os primeiros alunos e tal, até chegar um dia de... O que é que o senhor faz, esse histórico, como é que o senhor relaciona, como é que está a medicina hoje, como foi no passado, o estudo também? Então, na minha época de acadêmico, nós temos a variação dos grandes professores, dos médios professores, dos professores que a gente acha mais singular. Mas cada um dá a sua tarefa de contribuição. E quando você se forma, você não tem adquirido todo o potencial. Mas se você foi um bom estudante, se você foi curioso, por exemplo, eu fui um acadêmico que não tinha a pretensão de fazer residência, eu queria trabalhar. Então, eu dava, desde o meu 4º ano de medicina, eu dava pronto-socorro. Então, eu aprendi aos poucos, por osmose, por ver e ficar atento à urgência médica. Eu fiz um estágio no SECAC, que ele levava o estudante para os interiores. Então, principalmente na área de Japaratuba, São José, ali eu fui tomando contato com a saúde pública mais carente, de interior, que não tinha atenção nenhuma. Eu tive a oportunidade de frequentar a maternidade de Edete Falcão Batista, desde o meu 5º ano. E que eu tive uma coisa ímpar. No meu 6º ano, como não tinha muito residente no estado, porque só ia fazer residência que o pai que era muito rico, que bancava o filho lá, tal. Ou você ia aventurar uma coisa de muito sofrimento, trabalhar e fazer residência, que lá eles eram mais exigentes naquele tempo. Por isso que dizia, residência médica, você tinha que dormir no serviço. Hoje não, a residência hoje é um pouco... A cara vai na residência só pelo nome, mas faz um plantão ali, faz um plantão cá, é um pouco diferente. Mas isso me deu esses estágios. Trabalhei também como estagiário acadêmico, estou fazendo isso na turma acadêmica, no Hospital da Polícia, onde tinha paciente de enfermaria e tinha um UTI. Onde não tinha muitos médicos, você estava ali, às vezes fazendo papel de médico, até ainda sem ter aquela informação mais segura, mas sempre tinha um médico de referência, mas às vezes não estava e tal. Convivência de enfermaria eu também fui tendo. Quando eu cheguei no meu 6º ano, na Landilete, o médico não tinha nenhum auxiliar. Então, eu já estava um pouquinho mais adiantado nos auxílios, porque de tanto ajudar ele, você aprende, é uma rotina. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, cheguei no meu 6º ano, então eu vou fazer uma cesárea, você me ajuda, e consegui fazer 49 cesáreas. Nenhum estudante que eu conheço teve essa oportunidade. Então, eu tive o treinamento geral que eu podia, quando terminei minha formação, quando eu me formei como médico, na outra semana eu fui convidado para fazer um plantão da Santa Helena, que é a nossa clínica de referência, que é o que se tem de melhor de profissionais, e eles confiaram. E um dia de domingo, me lembro como hoje, comecei a minha vida logo que me formei. Agora, e a faculdade? Eu tinha que começar a trabalhar nisso aí também. Mas fui evoluindo, fui fazendo curso. Quando você começa a analisar, como se perguntou, aquela análise de estudante é uma, onde a gente encontrava a maioria dos médicos com mais humanidade. E, com o tempo, você vai entrando professores novos, vai entrando outras pessoas, vem novas formações, onde a informática predomina. Hoje a informática tomou muitos lugares para fazer diagnóstico, muito bom, mas também afasta o médico da presença do doente ou do tocar no doente. Então, quando eu faço referência, eu vejo que a cada ano que eu era professor, tanto o aluno não tinha aquela formação muito familiar, muito rígida, que você vem com ética, você vem com mais obediência, e você vai vendo que os alunos, até o vestir é diferente. Eu me lembro um dia que eu estava dando aula, entra uma pessoa de calção grande, com a camiseta. Quando ele entrou na sala, eu perguntei, você está indo para a praia? Não, professor, eu vim aqui para a aula. Eu disse, mas assim,
Um médico, você é um futuro médico. Para mim, você já é médico. Você está aqui, agora você não volta mais. Então, para ele era uma coisa normal. Para mim, já era você vê uma grande distância. Os primeiros anos de formado tinha ainda essa mesma conotação do que eu era estudante. E depois de 20 anos, você começa a ver nas nossas universidades uma maneira de pensar diferente. É muito mais pesquisa, não era o livro que eu tive, não era... Hoje era o celular que virou computador, você está dando aula, mas ele não se solta do seu celular, e você, às vezes, é proibido, mas de vez em quando tem um escondidinho. Então, os critérios são diferentes. E o médico que eu vejo de 5 anos, 10 anos para cá, eles são menos humanos. Eles são mais... Hoje tem consulta telemedicina. Como é que eu vou, diante do meu paciente, ouvi-lo, orientá-los, mas sem tocar no doente? Tem coisas que você tem que tirar uma pressão. Impossível você não tirar a pressão. E para você ser médico, essa é a minha maior comparação, é que os médicos estão ficando mais desumanizados. Isso não quer dizer que não são menos informados. Isso não quer dizer que eles não fazem até melhor diagnóstico. Nas nossas primeiras evoluções como médico, a gente era muito mais clínico. Eu só fui ver ultrassom em 1980. Para ser mais clínico, precisa conversar mais, precisa olhar mais. Precisa perceber o paciente. Se você não ouve e não escuta, você não adquire. Seria bom que todos os pacientes chegassem para nós e dissessem assim, todas as informações que eram necessárias para você fazer o diagnóstico, mas não é. Às vezes um informa excessivamente, outro até desvaneia, outros você precisa até conduzir um pouquinho a conversa. Às vezes fica difícil de fazer um diagnóstico clínico, mas a clínica continua sendo soberana, porque se você contar bem dados, sintomas, e você vai perguntando e vai acrescentando, você chega num aporte muito grande de 70%, 80% de acerto. Não vai acertar tudo, nenhum médico consegue. Nós somos a parte meio, não somos fim. Então, a gente tem hora que se aproxima da verdade. Quem que se aproxima mais? Quem estudou mais, quem treinou mais, quem tem respeito pelo doente, quem conversa com o doente. Tem pessoas que conversam, tem médico que não olha nem para paciente. Depende do local onde ele está trabalhando. Tá bom. Aí trabalha mais como resultado do exame. E agora está ruim, porque agora é a telemedicina. Você tem que ter. Mas acredito que não vai ser todo mundo telemedicina por isso. Na minha área, ginecologia, ela está com um corrimento vaginal. Ela vai me dizer, claro que eu, como professor, como médico, eu tenho os meus segredos de que é um corrimento por cândida, eu tenho um corrimento como é uma vaginose, de uma tricomoníase, eu tenho já coisas bem definidas, como é uma gonocoxia, uma gonorreia, eu tenho esses detalhes, mas se eu não olhar a vagina dessa paciente, eu posso estar me enganando, porque os corrimentos, às vezes, são multifatoriais. São várias bactérias. Uma delas, às vezes, está predominando, mas tem outras. Então, se você não examina o paciente, como é que você vai dar um bom diagnóstico? Não, você vai tratar. Porque se uma paciente chegar para mim, doutor, eu estou com um corrimento, parece um leite coalhado, eu tenho parece um branco grumoso e coça, viu, doutor? Claro que está definido a clínica de uma candidíase. Agora, é candidíase toda vez? Não, porque pode ter num outro acesso, ter uma coisa parecida e ser só mudança da flora. Então, o médico tem a obrigação de ver. Agora, outros dizem assim, bom, eu não faço o exame, eu peço o exame, ela quando trouxer, é a maioria que se comporta assim. Mas o médico é o que olha, é o que ouve, é o que vê e é o que toca no paciente. Um paciente sofrido, se você pegar no braço do paciente, a senhora vai melhorar. Aquele efeito placebo da presença do médico. E o médico que está olhando para você, tem uma paciente, uma vez eu atendi ela disse, doutor, olha, até eu escrevi nesse último livro a história dessa paciente,
Ela disse, doutor, já fui para 10 médicos. Não gostei de nenhum deles. Então, eu digo, eu vou ser o próximo. Mas vamos ver a sua história para ver se a gente consegue. Ela, não, é porque eu tenho uma dor que não passa. Uma dor de todos os lugares. Mas uma dor de todos os lugares. Doutor, eu sei que eu estou dentro. É 2 anos ou mais que eu estou aqui. Então, vamos ver. Vamos ver o que a senhora tem. Vamos primeiro dizer, como é o tipo de sua dor? O tipo de minha dor? Nenhum médico me perguntou isso, doutor. Eu digo, mas eu estou lhe perguntando, porque dor tem tipo. Cólica, ela xuxa, ela queima, ela tem um jeito. Até tem aquelas que é mal definida, você nem sabe dizer. Olhe que essa daí é a que é mais traiçoeira, que pode não ter nada, mas pode ser também umas dores psicossomáticas. Dores psicossomáticas, doutor, é aquela que a gente cria, que somatiza, é uma coisa pequena, que soma, que não existe, está um pouco mais no nosso emocional, está no nosso estresse. Encurtando, que é uma história grande, que é a do livro, mas encurtando, ela disse, doutor, o senhor foi o primeiro que me perguntou isso. Então, ela viu em mim um diferencial, só porque eu fiz essa pergunta que é obrigação fazer. Eu não fiz nada de diferencial, só porque eu fiquei olhando para ela, senti que era... Ela entrou, não deu nem bom dia. Ela disse assim, doutor, é muito difícil atender com o senhor, né? Eu digo, mas por quê? Porque tem 15 dias que eu marquei, a sua secretária disse que era hora marcada, eu cheguei, tem 1 hora gelando aí. Então, ela foi construindo, aí a gente percebe que ela tem uma somatização, a doença... Depois eu fui pedindo alguns exames para ser valorizada, a ressonância... E uma coisa que eu aprendi nos tempos de faculdade, quando você encontrar uma mulher com tendência psicossomática, você não pode dizer lá o que é isso. Primeiro você tem que diagnosticar as outras orgânicas. Se não encontrar, bom, aí é por exclusão, Mas aí você tem que ouvi-la, tem que pedir exame. E um professor meu disse assim, olha, quando esses pacientes são de somatização, você examine e pergunte uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu fui palpar o abdômen dela, aí eu disse, mas a senhora é daqui mesmo, de Aracaju? Não, não sou daqui de Aracaju, não. E eu apertando profundamente e ela não revelia a dor. Outra hora que eu peguei que elas querem o computador, da cabeça até o pé. Eu peguei o membro dela e dobrei, fiz uma flexão, fiz outra, e fazendo outras perguntas, né? Mas quantos médicos mesmo que a senhora já foi? E ela não viria dor. Agora, quando ela estava sem fazer nada, e que eu ia fazer, ela aí dói. Então você vê, aí você vai percebendo. A antologia de Lúcio, essa última, vai ser percepção. Então, como eu fui percebendo essas coisas, escrevi nessa nova antologia, porque o médico é isso, ele tem a tarefa de perceber e se possível, fazer a sua boa anamnese, o seu exame físico. Aí é quando você pede menos exames. Eu agora vou pedir licença, que o papo tá a gente fica a noite toda conversando. E você me corte se eu tiver me cedendo. Eu gostaria que agora que a gente entrasse um pouco nos livros. Quantos livros? Os livros, o livro meu, eu fiz um livro chamado Dominó entre Amigos. Dominó entre Amigos, esse é da minha autoria. Agora, eu participei de... Mas esse livro deu uma o livro Entre Amigos, porque dominó já é entre amigos, né? Pronto, dominó entre amigos. E dominó também tem uma outra conotação. É um jogo, pode ser apostado, pode ser uma pessoa de encrenca, pode ser um... Então, esse livro, um grupo de amigos que nós não se conhecia, mas um chama outro, vamos lá para Atalaia, no fim do Mosqueiro, em um restaurante chamado Marujo. Você lembra desse Marujo? Foi o primeiro restaurante que teve uma conotação diferente. Era uma área maior, tinha área de areia, mas tinha uma área que se sentava na sombra, e tinha também um oferecimento das bebidas, que era acomodada dentro do isopor grande, várias cervejas, várias guaranás, e que você não precisa estar chamando o garçom. Não precisa chamar o garçom. Diferenciado. Diferenciado. Aí você tinha um conforto. Aí, porque senão, grita, e ele já deixava lá. O que você usasse, tudo bem. Então, nesta primeira ou segunda, onde 4 famílias estavam juntos lá, teve um que disse assim,
Mas por que a gente não vai mais para aquela área de sombra? Deixa os meninos aqui, nossos filhos pequenos, os adolescentes, com as mães, e a gente vai ali, pega aquela mesa diferenciada e a gente joga um dominó. Mas dominó aqui na praia? Sim, mas não está fazendo nada. E quem trouxe o dominó? Eu trouxe o dominó. Então, esse já veio já preparado para isso. E essa partida de dominó, ela foi gostosa, foi alegre, foi motivadora, passou o tempo muito bem, você bebendo, morando e jogando. E quando ele chegou, na outra semana, parecia que se repetir. Aí foi se repetindo, a cada final de semana, na casa de um, na casa do outro, era festa de aniversário, era São João, era tudo que tinha um motivo, levava um dominó. Então, esse grupo de família aqui, iam chamando outros amigos. Quando nós vimos, tinha assim, umas 10 famílias, em que se viam amigos cada vez mais por causa do dominó. Porque o dominó era só a essência, um modelo para isso. O chamariz era o dominó. E isso se passou 38 anos. Acho que esse ano está fazendo 40 anos. Então, do grupo, não sei porquê, achou que eu tinha o dote de escrever e não deixasse morrer aquilo. Porque de um dominó se fez um arcabouço familiar. Esse arcabouço começou a ter muita união, muito entendimento. Os filhos viraram amigos dos filhos dos outros. O crescimento foi acompanhado praticamente por todo mundo. Depois eles entraram em faculdades. Está devendo trazer esse livro, né, Messi? A Messi já ficou curiosa, tá vendo? Eu também. Aí trazer o livro para a gente apresentar aqui. Aí, no final, era para a gente dizer que o motivo dominó virou uma amizade familiar. O título ficou Dominó entre Amigos, porque não tem outra conotação de aposta, de outras coisas. E, nesse sentido, teve algumas coisas que ficou bem chocosas. Uma delas, posso contar para vocês, uns 3 ou 4 famílias foram, vamos pescar. Aí saíram pescar. E tem um deles que tem uma jangada. Então, os homens, os adolescentes, os filhos, foram na jangada. Só que colocaram o que chama de... que lança... para pegar peixe. Uma tarrafa que eles diziam de arrasto. Que você bota lá e sai andando. E ali você tem que ter penitência de ficar olhando. Aí eu disse assim, não vamos ficar aqui, mas vamos ficar jogando dominó. Até na jangada. Até na jangada, então isso eu resisto. Uma das pedras caiu, acabou o dominó. E a outra foi que o local que levaram foi a rede de arrasto de camarão. Só que o setor não era de camarão. Então, os pescadores, o que estão fazendo aí? Ele disse, não, estão pegando camarão. Mas aqui, ó, camarão. Aí começou a dar hora. Aí todos nós começamos a sorrir, voltamos para a base, para a margem, vamos para o restaurante mais próximo. E esse restaurante foi que nos deu a verdadeira alegria, que vamos sorrir, da esmangação dos pescadores com a gente, o dominó que não evoluiu. Então, tem coisas... Tem um do algemado, com brincadeira, algemaram isso, que você vai contar muita história, não. Aí tem de algemado, tem de aniversários, aí tem de uma coisa interessante, que foi no final da Sarney. No final da Sarney mesmo. Hoje Sarney está civilizado, mas você bota isso 30 anos atrás, não era assim. Aí só tinha uma casa simples do pescador. Nesse dia, chegamos mais ou menos umas 2 da tarde, que era a finalidade também pescar, um molidete, e deixar sempre uma mesinha ali. Então, como não era a esmo, só tinha... Fomos para lá. Só que foi aqui, agora, quando ele está escurecendo. Aí eu disse, a senhora que permitiu, porque a gente pediu autorização para jogar, e tem um pouquinho de proteção, que só tinha aquela casa, a casinha assim, pescador. Ela disse, não, mas aqui não tem luz, não. Não tem luz? Não. Aqui tem o candeeiro. Se vocês quiserem o candeeiro, eu acendo aqui. Aí acendeu o candeeiro. Claro que não serviu. A visão não é a mesma coisa. Mas então começou a sorrir. Como ele era dono da casa do fio, disse, olha, o que a gente passou por a tarde aqui foi muito feliz. Jogamos, realmente não vamos passar disso aqui não. Porque se deixar, entra. Já não é um pouquinho difícil. Uns vão embora, mas outros ficam. Resultado, ela disse, a senhora vai ganhar toda a fiação e as luzes da sua casa. E colocou.
Ele não tinha. Então, é citado também o dominó de Candeeiro. Então, tem a fase da Covid, que também é registrado, porque foi um período que você se afastou, e aos pouquinhos a gente foi vencendo. As peças do dominó foram se juntando. E foi fugindo, ia para aqui, ia para lá, num lugar onde era mais aberto, foi construindo, então tem Professor, mais essa nosso tempo está um pouco estourado, mas eu queria que o senhor falasse sobre as antologias. O senhor participou de quais? De todas? Da Sobrames, eu acho que eu não participei da primeira. Da primeira. Mas as antologias sempre é colocado um tema. Esse tema, qualquer médico pode escrever ou diretamente nele, ou coisas parecidas, mas sempre eu procurei fazer dentro do tema. O último tem, por exemplo, tem as sensações, percepções, que é esse último. Ele sempre tem um temazinho médico, digamos assim. E dali você começa. Então, eu participei de 6 antologias. Essa vai ser a última, que vai ser lançada no Dia do Médico, em outubro. E já participei também, que eu faço parte da Academia Maçônica Sergipana de Letras, Ciências e Artes, em 3 antologias. Aí já são temas maçônicos. Já não é uma coisa muito aberta. Mas sempre dentro do sistema maçônico também lhe dá liberdade. Não é maçonaria, mas é coisa ligada para quem é maçom. Então, você sendo maçom, você procura temas da maçonaria. Porque a maçonaria tem um viés que é o segredo da maçonaria, que é escondido. Na realidade, não existe isso. Tem que você pertencer. Se você pertence, você vai ter as suas metodologias lá. Mas é uma coisa aberta. Não é? O segredo da maçonaria é do bem. Só para dizer... O senhor trouxe alguma coisa para ler para a gente hoje aqui? Não, eu não trouxe. Não trouxe. Ou vai ser de cabeça mesmo? Não, eu não. Não vou ousar fazer isso, mas a última, o que eu vou fazer é a dor, que é uma percepção. Entendeu? Agora, são 15, eu não vim preparado, eu até estive pensando em trazer, mas como eu achei que ia falar de tema professor, médico, esporte, que eu também tenho uma evolução no esporte, e também agora, Lúcio foi que me colocou, achando que eu tenho jeito de literato, que eu me acho... esporte, se eu for jogador, fala pra gente se foi jogador. Eu fui um jogador amadorista, mas eu tinha boas referências. Meu currículo como esporte, ele é muito bom. Quando eu tinha 9 anos, eu fui da seleção sergipana de dente de leite. Quando eu cheguei nos meus 14, 15 anos, eu fui da seleção do Jogo das Primavera. Fui campeão, categoria A, categoria B. Quando cheguei na universidade, fui da seleção universitária. No campeonato estadual, eu fui craque em 1976 e artilheiro do campeonato de futebol de salão. Por que eu me dediquei mais ao futebol de salão? Porque ele tinha mais cultura. As pessoas que eu frequentava eram de escola, era de clubes. Eu cheguei a ser infanto-juvenil do Sergipe e infanto-juvenil do Itabaiana por 3 meses, que não fui nem registrado, mas fui treinar. Mas o ambiente lá era de muitos analfabetos. E aquela conversa que eu via perto de mim me incomodava. Vormicê, Promode, aquilo eu achava uma distância para quem fazia... Meu pai sempre colocou nós em colégios bons, públicos ou privados, mas sempre bons, e você tinha um nível cultural grande. Eu encontrava no clube, Iate Clube. Quando eu fui conhecido em jogar de salão pelo Atendeu com 15 anos, o Iate Clube me chamou. Foi aí que eu pertencei. Não jogou pela Atlética? Joguei. Depois de 3 anos que eu completei meus 18 anos, tinha um vizinho nosso que era Atlética que ganhava mais do que o Yacht Clube. O Geraldão, que era o técnico, era mais olheiro, mais sabido, tinha seus defeitos lá, sei lá, da sua diversidade de gênero, mas ele era uma pessoa mais atento para o esporte. Então, ele era do Juvenil do Sergipe, ele olhava e também tomava conta da Associação Atlética. Então, na Associação Atlética, eu fui campeão uma das vezes, outra fui vice. Então, até isso eu acadêmico. Quando eu me formei, como o meu intento era ser médico, não era ser jogador. Talvez se fosse hoje,
onde tem os olheiros que pegam você com 12, 15 anos, talvez tivesse mudado minha cabeça. Não sei se eu seria um grande jogador, mas no que eu me propus, eu fiz um grande leque. Cheguei a ser artilheiro, cheguei a ser do campeonato estadual de futebol de salão. Jogava em qual posição? Eu jogava sempre na frente, né? Era o pivô. E chutava bem com as duas pernas, tinha uma certa coordenação. Quem tem coordenação em esporte termina sendo um bom jogador. E qual é o time do coração? Meu coração é o Flamengo, né? Aqui é Sergipe, mas o Flamengo sempre anda junto. Eu tinha muito paixão de futebol até 1982, quando o Brasil perdeu para a Itália. Quando ele perdeu para a Itália, naquele tempo eu chorei. Eu querendo um adulto jovem, querendo que o Brasil, time bom, e perder. Aí eu vi que não compensava, porque não era eu que estava jogando. Eu digo, se fosse eu que estivesse lá, era pior. Mas eu dizia assim, que era no sentido de procurar uma explicação para aquele time que perdeu. Aí, daí em diante, eu sou um torcedor acomodado. Eu sou uma pessoa mais gosto desses dois times. Mas às vezes é porque a gente torcendo pelo nosso e sem conhecer o time lá de fora. O time da Itália realmente era um time também. Não foi campeão à toa, né? Agora, aquele sábado à tarde do estado de Sarriá, foi todo tristeza, mundo ficou triste. Então, isso aí. Mas depois eu aprendi, amadureci e fiz reflexão. E quando eu chego nessa idade, eu olho o futebol com mais reflexão, com mais calma, porque os nossos ídolos do time, às vezes no outro campeonato muda. Aí você, o meu atleta agora mesmo, o Gabigol vai para um outro time, sendo o nosso ídolo. Professor Dr. Menilson Menezes, agradecer a sua presença aqui. Esse homem que começou a falar de tantas coisas e terminou citando o livro dele, Dominó entre Amigos, que, pelo que ele falou aqui, deixou a gente com aquela curiosidade máxima de conhecer essa história. Nós agradecemos sua presença, damos os parabéns por ser essa referência na medicina de Sergipe, como professor, como profissional, ainda em atividade na Clínica Santa Helena. Nós agradecemos sua presença e já o convocaremos com o doutor Lúcio para outras oportunidades, inclusive trazer o livro para a gente apresentar para o público. Ou distinguir um tema, né? Um tema para se debater, ser um cunho mais educativo para a sociedade, isso é bom também, né? Como você traz outros médicos aqui, mas hoje era para ter essa universalidade de informação. Isso. Porque é isso que Lúcio queria. Lúcio aumenta muito mais, é um médico, é professor, é poeta. Eu me sinto um incipiente nas letras, mas, de qualquer maneira, eu quero também encerrar dando o meu agradecimento a todos vocês. Acho que o programa de vocês está tendo realmente cada vez mais um crescimento e eu acho que vai ser feliz a oportunidade daqueles que aqui estiverem, porque vai ter essa oportunidade de contribuir e também de mostrar a sua satisfação pessoal. Eu quero agradecer a presença do Dr. Menilson, uma salva de palmas para o nosso professor.